Então, eu tava escrevendo um vídeo sobre a parte 6 de Jojo, porque eu meio que vou fazer vídeo sobre cada parte de Jojo esse ano, mas algo tava me incomodando muito, o fato de que é muito difícil fazer vídeo sobre Jojo sem antes fazer um vídeo de introdução a Jojo, porque eu tenho certeza que se eu não fizesse esse vídeo que vocês estão vendo agora, que eu ia perder muito tempo falando sobre como a estética de Jojo é de fato genial, sobre meu top 5 Jojo poses favoritas, que eu já adianto que a pose do todo poderoso Jill e a pose épica do Koichi são simplesmente imbatíveis. E eu sei que eu ia desviar o foco do vídeo e ficar 20 minutos falando sobre como o design do Anasui é simplesmente genial e perfeito. Eu me conheço muito bem e eu tenho certeza que eu ia fazer isso. E tudo bem, eu meio que amo falar sobre a estética bizarra de Jojo, eu amo conversar sobre como a arte do Araki é a perfeição em forma de mangá. Porém, como eu já disse, apesar de eu amar falar sobre a estética, arte e moda de Jojo, isso ia fugir muito da proposta dos vídeos, que no caso é analisar os temas de cada parte. Porque sim, caso você não saiba, Jojo é um anime muito rico em temática e também em escrita. Cada parte tem seu tema, sua mensagem, seu subtexto, e a obra Jojo, pelo menos as 6 primeiras partes, estão todas ligadas ao tema do destino, apesar delas terem sim seus subtextos próprios e seus temas próprios. Apesar disso, o tema do destino meio que conecta perfeitamente as 6 primeiras partes de Jojo. Porém, como eu já disse, é sim importante ter um vídeo introdutório sobre Jojo, sobre sua arte, sobre sua estética, seu autor e suas referências. Então fica aí que hoje eu vou desvendar a bizarra e fascinante estética de Jojo. Uma estética e narrativa tão únicas que me fez chegar na conclusão de que nunca mais mesmo, haverá um mangá como Jojo's Bizarre Adventure. Jojo no Kimi no Buken, ou Jojo's Bizarre Adventure, é um mangá de 9 partes de Araki Hirohiko, mas ok, você já deve estar cansado de ouvir essa introdução em todo o santo vídeo de Jojo. As 9 partes de Jojo são divididas em trilogias. Bem, pelo menos é assim que o fandom divide a obra, porque eu acho que eu nunca vi o Araki falando disso, mas no caso são a trilogia de homens altos e bombados contra os vampiros da Máscara de Pedra e a trilogia dos caras magros e uma mulher com a flecha de stand. E é claro, a trilogia Reboot. Eu acho que é Reboot, né? Deve ter outro termo mais apropriado, mas enfim. Enfim, Jojo's Bizarre Adventure é uma narrativa estética. Ah, mas toda narrativa audiovisual é estética. Sim, porém Jojo é um daqueles casos extremos em que é simplesmente impossível desassociar a estética, a bizarrice, a moda, as referências, que não são só simplesmente referências jogadas. Quer dizer, elas eram jogadas e desconexas nas 2 primeiras partes, mas depois elas ganharam mais substância. E enfim, você não pode desassociar todos esses signos referentes a Jojo de Jojo. É sério, o Araki estuda muito, mas muito mesmo, para fazer cada parte. E isso fica nítido quando tu percebe que ele ama colocar curiosidades que ele descobriu por aí. Ele ama colocar algum fato que ele leu na sua obra. E isso é muito legal. O Empório na parte 6 basicamente repete coisas que o Araki leu por aí e achou legal. O próprio Amon na parte 1 e 2 funciona basicamente como um apanhado de curiosidades que o Araki leu por aí. E eu consigo pelo menos citar uns 5 stands que são totalmente baseados em curiosidades científicas que o Araki leu por aí. E falando em stands, eu acho que dá pra falar com tranquilidade que esse é o melhor sistema de poder da ficção. E pouco se fala sobre como as lutas de stand praticamente não são lutas. Dá pra resumir as batalhas de stand a: o protagonista sofre um ataque ultra mega específico, ele e a turma dele ficam uns 30 minutos tentando achar o usuário do stand. Algum maluco com uma roupa muito ridícula ou muito estilosa se revela como usuário do stand. Ambos ficam meia hora tentando contornar as habilidades um do outro. E quando o protagonista finalmente consegue dar um jeito ultra mega bizarro e específico de counterizar a habilidade do usuário, o usuário toma uma surra descomunal. E isso genuinamente acaba gerando umas lutas que são muito divertidas e muito satisfatórias.
É muito satisfatório você ver os vilões de Jojo tomando uma surra descomunal depois que o protagonista consegue contornar as habilidades dele. Porque o Araki gosta de fazer com que a habilidade dos vilões secundários pareçam muito mais poderosas do que elas realmente são. É sério, quando o Giorno finalmente conseguiu derrotar o Cioccolata, depois desse desgraçado ter matado uma quantidade surreal de pessoas só pra conseguir fugir, é muito satisfatório você ver ele apanhando por 7 páginas seguidas. É claro, também ajuda o fato de que na parte 5 todos os vilões são os lixos de ser humano, são os seres desprezíveis que são desprovidos de redenção e bom senso. Quer dizer, não só na parte 5, mas é meio que assim em todas as partes. E uma coisa legal em batalhas de stand é que pouco importa qual que é o stand mais poderoso, porque não é sobre o stand, é sobre o usuário. Olha, por exemplo, o Kuyasu, que o stand dele, ele consegue simplesmente apagar coisas da existência. Não só coisas, mas também ele consegue apagar o próprio vácuo. Por essa descrição, você consegue deduzir que o stand dele é poderoso, é um dos personagens mais poderosos da ficção. Mas não, o simples fato do usuário deles ser um imbecil, um burro, faz com que ele perca muito do potencial dele. Se trata muito mais da estratégia bizarra e ultra mega específica que o usuário vai fazer para conseguir contornar as habilidades do inimigo do que sobre ser mais forte. E eu acho isso muito genial, porque é muito cansativo você ver em outras obras, por exemplo, uma comunidade toda de Power Scale que fica falando: ah, mas veja bem, o Homem-Aranha consegue desviar de um soco que ninguém conseguiria desviar. Então, de acordo com esse cálculo, ele é 30 vezes mais rápido do que a velocidade da luz. Tipo, ah, meu Deus do céu, que negócio chato, que negócio cansativo. E o bom de Jojo é que simplesmente não dá pra aplicar essa lógica, porque meio que dane-se quem é mais poderoso. Qual que é o stand mais poderoso? Como eu já disse, se trata muito mais da estratégia do inimigo. E também nós temos os nomes dos stands que conversam perfeitamente com cada usuário. Killer Queen, Made in Heaven, King Crimson, G4C, todos esses stands têm nomes de música. E como eu já disse, não são só referências jogadas. Faz todo sentido para um padre que quer fazer com que a humanidade alcance os céus ter um stand chamado Made in Heaven. Ou por exemplo o próprio Diávolo, que faz todo sentido o stand dele se chamar King Crimson. Olha pra esse bicho e não me diz se ele é a cara da capa do álbum In the Course of the Crimson King. Mas não só a aparência dele, mas também o epitáfio, o próprio Diávolo, é tudo tirado diretamente desse álbum. Mas não só os stands têm referências a músicas. Por exemplo, os próprios personagens têm os nomes inspirados em músicas. A própria Jolene, a protagonista da parte 6, tem seu nome baseado naquela música lá da Dolly Parton, que todo mundo conhece. Ou o Johnny Joestar, protagonista da parte 7, que eu tenho quase certeza que o nome dele é inspirado na música Johnny B. Good. As próprias vestimentas do Giorno e do Josuke se assemelham bastante com as roupas que o cantor Prince usava. Mas isso não se limita apenas aos nomes dos personagens. O Araki também se inspira bastante na aparência de muitos cantores famosos. Eu acho que o caso mais famoso disso é o Yoshikage Kira, que é idêntico ao David Bowie, e o Johnny Joestar, que também é muito parecido com o Axl Rose. E isso tudo se deve porque o Araki, além de ser um grande apreciador de músicas, ele tá muito ligado à moda. Ele é muito fã de moda, ele sempre estuda tendências da moda, ele sempre coloca referências à moda no seu mangá. Tanto que a partir da parte 5 de Jojo, as famosas Jojo poses deixaram de ser meio que poses de batalha, aquelas poses que você faz quando você acaba de derrotar seu inimigo para mostrar como você é superior a ele, e se tornaram poses mais performísticas. Passaram a ser poses que parece que saiu diretamente de um ensaio de moda, de um ensaio fotográfico, e isso deixa o mangá com ar contemplativo e performístico, principalmente na parte 5, onde fica nítido a inspiração do Araki por estátuas de Michelangelo. E outra coisa que colabora com isso é o uso das cores, o que é algo que infelizmente se perde bastante, tanto no mangá colorido pela Shueisha, quanto pelo anime. Jojo é uma obra que não tem paleta de cores definida, ela é completamente consistente e isso dá um charme a mais para ela. Se você for ver as ilustrações coloridas pelo próprio Araki, você vai ver uma grande psicodelia, onde ele não se limita a pintar, por exemplo, o céu de azul ou a grama de verde, e se permite ter um uso de cores mais criativos. Isso se dá porque o Araki é muito fã do pintor francês Paul Gauguin, que trabalha as cores de uma forma que não se prende à realidade, e sim usa a própria criatividade para fazer com que os elementos da pintura contrastem bem um com o outro. E o Araki se inspira muito nesse tipo de arte e faz com que as pinturas dele não se prendam a nenhum tipo de padrão, tanto definido por ele, tanto definido pela realidade. Isso meio que se perde, principalmente no mangá colorido pela Shueisha, que apesar de eu gostar bastante, eu acho muito bonito, essa parte da arte do Araki meio que se perde bastante aqui. No anime eles até tentaram emular isso, principalmente nas duas primeiras partes, onde é tudo muito psicodélico e as cores são muito saturadas e mudam o tempo todo, e eles também colocam umas texturas para dar mais profundidade. O que eu não gostava no começo, eu lembro que quando eu vi a parte 1 pela primeira vez eu até fiquei com dor de vista, mas que atualmente eu admiro a produção das duas primeiras partes de Jojo, porque pelo menos eles tentaram emular o estilo mais psicodélico
psicodélico das ilustrações do Araki, mas principalmente na parte 4, que apesar dela ter sim uma paleta de cores mais definida, ela não se prende nem um pouco à realidade, tanto que aqui o céu é amarelo, as montanhas são roxas, os arbustos são azuis e por aí vai. Mas para mim o melhor exemplo disso tá em Steel Ball Run e JoJolion, onde aqui a gente pode ver que o Araki usa muito de cores complementares, justamente para dar mais contraste e até usar isso de forma narrativa. Olha, por exemplo, como as rédeas dos cavalos, que aqui são coloridos pela cor azul, contrasta perfeitamente com o fundo da capa, que está pintado da cor laranja. Ele usa dessa harmonia justamente para colaborar com a narrativa da história, como por exemplo nessa capa do mangá, onde a capa do Jairo está colorida com a cor laranja, que está contrastando perfeitamente com o fundo azul, e azul e laranja são cores complementares, e o Johnny justamente está quase camuflado com o fundo da capa, porque parte das suas roupas estão coloridas em azul aqui, justamente para demonstrar a proximidade dos dois. Tá certo que essa capa podia ser em preto e branco, que eu acho que todo mundo ia entender que os dois são muito próximos, mas enfim. Já em JoJolion, o Araki perde a linha por completo, porque nesse caso aqui ele estava inspirado. Em JoJolion é a parte que o Araki estava mais inspirado para fazer lindas artes. Nós aqui temos, além de referências a revistas de moda, temos referências a composições de vários artistas famosos. Uma das minhas capas favoritas de Jojo é essa daqui, que mostra várias versões do Wonder of You, que é uma clara referência a uma das pinturas do artista René Magritte. É sério, a arte de JoJolion provavelmente é a parte de Jojo que tem a melhor arte. Se pá é até melhor do que a de Steel Ball Run, se bem que a de Steel Ball Run também é perfeita, mas se pá que a de JoJolion é até melhor. Eu ainda não terminei de ler JoJolion, mas eu até já perdi a conta de quantas vezes eu printei as páginas do mangá, de tão lindas que elas são. Enfim, dito tudo isso, eu acho que já deu pra entender que é muito difícil citar algum outro mangá que tenha toda essa inspiração em moda, em pinturas famosas, e em cultura pop como músicas, filmes e pinturas famosas que nem Jojo tem. É muito difícil citar obras tão inspiradas quanto Jojo. Tanto que Jojo é uma grande inspiração para muitos mangakas por aí. Mas principalmente as obras que mais se inspiram em Jojo são jogos. Eu acho que o exemplo mais famoso disso é Persona, que chega a ser cômico o quão parecido com Jojo é o enredo de cada parte de Persona. E também jogos de luta como Street Fighter, onde os visuais de muitos personagens são muito parecidos com os visuais de Jojo. Como por exemplo a Rose, que é idêntica a Lisa, ou a Juri, que também é idêntica a Jolene. Enfim, dá pra ficar o dia todo citando vários exemplos aqui. E é por isso que eu digo e repito que nunca mais vai haver um mangá como Jojo. Ah, e só mais uma coisa que eu esqueci de falar quando eu tava citando os stands, é que caso você não tenha reconhecido algum nome de stand que eu falei, é que provavelmente você viu a versão dublada, que eles censuram os nomes das músicas. Alguns eu até gosto, como Worst Company, Pale Snake e Diver Drive, que eu acho que são nomes bem presença, bem marcantes, mas tem outros que são simplesmente intancáveis, tipo, sei lá, Deadly Queen ou Smack. E é uma pena que muitos desses nomes acabam se perdendo na versão dublada. Eu quero muito saber como que vai ficar a versão traduzida do D4C, porque D4C é uma sigla, não é o nome do stand. O nome do stand é Dart Deeds Down Dart Chip, que é aquela música lá do AC/DC. E vai ser praticamente impossível traduzir esse nome para a versão dublada. Eu acho que vai ser que nem fizeram com a Foo Fighters, vão só citar FF ao invés de Foo Fighters, e vai ser a mesma coisa com o D4C. Não vai citar o nome completo dele, vai ficar só D4C e ponto. Ou vão ter que reinventar o nome dele por completo, ele vai ter que virar o A5P, ele vai ter que virar o Atos Asquerosos a Preços Acessíveis. Esse vai ser o nome dele dublado aí. Mas eu acho que por hoje é isso. Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. E se você gostou, considere virar membro, porque ajuda bastante. E falando em membro, muito obrigado aos membros do canal. Então muito obrigado a Juliana Rocha, ao Paçoca, ao Gabriel Souza Neves e ao Eric. Muito obrigado aos membros do canal. E se você quiser apoiar ele, é só clicar no botão de Seja Membro que você vai estar ajudando bastante. Também me segue lá no Instagram, porque eu sou bem ativo por lá e eu posto bastante coisa lá. E é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo, eu acho. Até mais!